pela prática, por aquilo que eu tenho de experiência, não existe liderança verdadeira sem consciência. E lá atrás, o líder era mais vamos dizer assim, chegou a ser um capataz. Sim. Né? Chegou a ser aquele duro líder que busca somente resultado, vendo as pessoas como máquina e não como pessoas. Sim. E a gente foi evoluindo. Um líder, ele não consegue evoluir, transformar, acompanhar toda essa evolução na nossa sociedade se ele não tem uma escuta ativa. Você já percebeu que algumas pessoas, quando elas entram no ambiente, a energia muda? Às vezes muda para melhor até, ou às vezes muda para pior, né? Você sente, né, que fica um ambiente mais pesado de alguma forma que a gente não entende muito bem. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, sobre essa energia na liderança e sobre uma liderança mais consciente. E o quanto que isso é significativo para trazer ambientes mais saudáveis ou ambientes tóxicos. E no final das contas a gente está falando de resultado, né? E o quanto que esse tipo de liderança, positiva ou negativa, pode influenciar nesses resultados da empresa. E para a gente poder falar um pouco sobre isso hoje, a nossa convidada é a Esmeralda Caseiro. Tudo bem, Esmeralda? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia a quem está ouvindo a gente. Eu acho que vai ser um papo muito fluido, interessante e proveitoso. Esmeralda, a gente já quer começar assim, trazendo um assunto em pauta, tá? Assim, aqueles assuntos para a gente já iniciar o nosso bate-papo aqui. Existe liderança sem consciência? Não, uma liderança... Bom, a gente sempre tem os nossos pontos de vista, não é? Que a gente vai conhecendo ao longo do caminho, né? Do exercício da liderança. Mas eu, no meu ponto de vista, creio que não. Né? Pela prática, por aquilo que eu tenho de experiência, não existe liderança verdadeira sem consciência. Né? E é sempre um olhar primeiro para dentro, para nós, como pessoas, depois como líderes nas nossas próprias vidas, e depois como líderes de outras pessoas, né? Então, e ter essa consciência, ter esse autoconhecimento é fundamental para a gente trilhar esse caminho de liderar outras pessoas, porque é muita responsabilidade, né? Sim, muita responsabilidade. Muita. O que você trouxe, né, essa visão de primeiro se entender, né? Primeiro a autoconsciência de você saber quem você é, onde você tá, o que você pode, o que você não pode, né? Seu limite, para se liderar e depois liderar outro. Isso eu acho que quando o líder ele consegue trazer isso para a consciência, vira o jogo, né? Tem uma guinada nesse jogo. E aí eu já quero trazer um gancho disso daí. Porque a gente está falando, às vezes, de um líder que não se conhece, né? E o fato dele não se conhecer, será que ele sabe que é tóxico? Um líder que é tóxico, ele sabe que é tóxico. Ou realmente, assim, ele não tem percepção nenhuma do que está fazendo. Ou às vezes ele faz isso com consciência de que ele faz um ambiente tóxico, mas ele acha que isso é bom, que é isso que traz resultado. Traz um pouquinho sua opinião da sua vivência, do seu conhecimento e de tudo isso que você vem fazendo, né? Na sua experiência corporativa e também na sua experiência como uma profissional autônoma, né? Como que você tem essa percepção? O líder que é tóxico sabe que é tóxico? A grande parte eu acho que não. Porque ele aprendeu ou se transformou em líder, né? Ou foi colocar numa posição de líder sem se entender, ou com um conhecimento, vamos dizer assim, não vou dizer ultrapassado, porque uma experiência ela é sempre muito válida, mas que já não faz mais sentido no mundo de hoje, né? Dos negócios, do comportamento social, de como está funcionando o mundo hoje, né? Então, muita coisa já não faz sentido. E muitas vezes a forma como ele foi, vamos dizer assim, configurado, vou colocar assim, né? Porque a nossa mente é uma máquina impressionante, né? Você é das neurociências, sabe muito melhor do que eu isso.
ele não tem muitas vezes essa consciência de que ele foi configurado de uma forma e que ele precisa continuar se abrindo para o novo, para as novas lideranças, as novas formas de liderar. E aí também não fez o caminho do autoconhecimento, né? O que eu sou, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. E não se percebendo, ele não consegue evoluir nessa trajetória, nessa jornada de ser líder dos outros, né? Então, realmente, eu penso que o sistema do trabalho, até bem pouco tempo, porque se a gente falar 30 anos atrás, não é tanto tempo assim, né? E 30 anos atrás, muita coisa já começou a mudar nessa área de gestão, né? De pessoas, de recursos. E o líder, ele não se moldou, não se abriu para essas mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo. E lá atrás, o líder era mais vamos dizer assim, chegou a ser um capataz. Sim. Né? Chegou a ser aquele duro líder que busca somente resultado, vendo as pessoas como máquina e não como pessoas. Sim. E a gente foi evoluindo, né? Nos estudos, a própria psicologia foi avançando nos estudos do bem-estar, daquilo que é saudável dentro do trabalho, do que traz realmente um resultado sustentável, né? Eu acho que a busca hoje em dia é essa, né? O resultado sustentável para os negócios e para a vida das pessoas, né? E como os líderes não entraram nessa evolução de si mesmos, facilmente temos muitos líderes que ainda são tóxicos, sem saber. Sim. E eu creio que também existem os líderes que são tóxicos sabendo e por justamente não ter essa abertura, né? Eu nasci assim, ou eu aprendi assim, onde eu trabalhava era assim, e continuo nessa vibração, nessa vibe, né? Nessa energia de não construção, de não evolução. E aí realmente impõe, né? Não faz essa gestão mais harmonizada. Sim. Né? E aí você falando de energia, né? Dessa vibe de não mudar, dessa vibe que traz essa energia de forma negativa, né? Quando a gente abriu o programa falando sobre, às vezes, o ambiente, você chega no ambiente, o ambiente tá com aquela energia que a gente não sabe de onde, mas tá estranho, né? Você acredita que esses ambientes com energia baixa, eles são responsabilidade da equipe ou da liderança? Ou de nenhum dos dois? É uma responsabilidade de todos. Primeiro das lideranças, né? Que se abrem ou não para que as coisas dentro das empresas ou dentro dos negócios fluam de uma outra maneira, né? Como um ambiente de trabalho, como um negócio do bem, ou como uma liderança, um negócio que tenha um propósito, um porquê, né? Porque a gente tem muita concepção, principalmente quem é empresário, acho que tem muita concepção no resultado. Eu vou abrir um negócio porque eu quero ganhar dinheiro, né? E um negócio, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais abrangente. Ele abrange uma sociedade. Através das pessoas que estão trabalhando ali em conjunto, através das famílias daquelas pessoas, e aí isso expande. Então, Sim. Tudo que você coloca ali, desde energia até recursos disponíveis, que você coloca dentro do seu negócio, você ou expande ou não expande para essa sociedade. Então, o negócio, ele é muito mais abrangente do que simplesmente um trabalho. Executar, fabricar um produto ou entregar um serviço, né? Então, ele há um alcance muito maior. E eu acho que a nossa sociedade já está percebendo isso. Né? Através da própria internet, a gente tem mais nível de informação,
Tem informação que é positiva, tem outras informações que não são tão positivas, né? A gente tem que filtrar muito bem o que a gente está consumindo, mas tem uma abertura maior à informação. Então, as pessoas já começam a perceber que muitos ambientes não são saudáveis. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual a diferença de eu estar aqui e de eu estar em outro lugar? Ou dentro da minha própria casa trabalhando, né? E a pandemia também trouxe esse movimento mais forte, porque muita gente teve que ficar trabalhando em casa. Sim. E percebeu ali diferenças, né? O meu trabalho agrega a minha vida ou não agrega a minha vida? Acho que vai bem por aí. Sim. Então, voltando à sua pergunta, é uma responsabilidade de todos. E passa muito pela escuta ativa, né? Sim. Um líder, ele não consegue evoluir, transformar, acompanhar toda essa evolução na nossa sociedade se ele não tem uma escuta ativa. Sim. Se ele simplesmente, isso eu vivi muito tempo, desde o início dos meus trabalhos, porque eu não trabalhei só na empresa que hoje eu sou uma das líderes, mas em outras experiências o que eu percebi era que as pessoas precisam ser ouvidas. Sim. E muitas vezes na fala delas, elas encontram a própria solução. Por exemplo, acontecia muito de alguém chegar na minha porta, minha sala sempre foi uma sala de porta aberta. E às vezes a pessoa chegava e falava assim: Esmeralda, preciso conversar com você, eu sei que tem um RH, mas eu preciso muito conversar com você. Ok, tudo bem, vamos lá, senta aí, respira. Respira. E então me fala. E eu simplesmente ouvia, de uma forma muito neutra, sem julgar, sem pretender resolver ou solucionar o problema dela. Mas ela simplesmente falava. E ela falava. E aí, o que acontecia? Quando ela terminava de falar, ela falava assim: nossa, já me deu um alívio, já estou assim, me sentindo outra pessoa. E eu perguntava: você ainda precisa de ajuda? Preciso para esclarecer esse ponto. Ok, então a minha contribuição, minha sugestão é essa. Mas o que você vai fazer é sua escolha. Sim. Né? Então a pessoa se sente forte, se sente autônoma, capaz. Eu acho que a liderança vai muito por aí. É você ouvir e você dar essa possibilidade da pessoa perceber que ela é uma potência. E que a gente não tem a menor razão em nada daquilo que a pessoa traz, porque é uma situação, muitas vezes pessoal, que ela traz de casa. Sim. E que simplesmente, às vezes, ela só realmente precisa ser escutada, ser ouvida. Achei muito bacana esse exemplo da escutativa, porque já tiveram algumas situações, assim, disso que acontecer. Alguém chegar e falar assim: eu preciso de ajuda, e fala, e você deixa falando, e você vai ouvindo ela falando. Aí, no final, ela vira e fala assim: nossa, você resolveu meu problema. E a gente só assim: oi? Falei assim: que bom que resolveu, que eu pude te ajudar, mas assim, você que trouxe já a solução, né? Sim. Só o bate-papo já te apresentou a solução. Mas assim, aquela coisa assim, você que resolveu. Não fiz nada, só te ouvi, né? A solução está em você. Então, realmente, a escutativa, ela tem um poder muito... que as pessoas, às vezes, deixam de lado, né? Não sabem o quanto que é. E assim, até fugindo um pouco, mas eu acredito muito que isso seja... até por conta desse ambiente de ansiedade e de urgência, né? Que o líder acredita que ele tá ali, lógico, ele tá ali para resolver muitos problemas, né? Mas principalmente para poder dar suporte e apoio à equipe. Eu acho que talvez a liderança ela seja principalmente para isso. E aí, quando a gente fala assim, nesse ambiente de ansiedade, a pessoa chega com um problema, o líder já quer resolver logo. Sim. Né? Já quer colocar a solução. Já né? quer colocar a solução. E acaba não trabalhando a escuta ativa, que, como você comentou, é fundamental para o desenvolvimento do colaborador. Sim. E assim,
quando o próprio colaborador já acha a solução, ele já vai encaminhar, já vai resolver. É menos um trabalho também para o líder, que normalmente já está sempre sobrecarregado, né? Sim. Então, essa sua fala da escutativa, ela foi primordial, assim, para poder trazer esses insights. É uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da minha experiência, né? Sim. Desde sempre. Na escola eu era a protetora dos fracos e oprimidos. Porque já fazia essa escutativa. Que as pessoas que sofriam bullying não eram ouvidas, né? Sim. Não tinham essa possibilidade de Sim. serem escutadas. E eu acabava defendendo, né? Então, de fazer com que a pessoa fosse ouvida. De o lado daquela pessoa também fosse visto. Sim. Aquele ponto de vista. Né? Eu tenho um filme excelente que eu sempre recomendo para todo mundo, né? Que se chama Ponto de Vista. Que é sobre um atentado. E ele é muito bem feito. O roteiro é maravilhoso. E quando existe esses conflitos entre equipes, eu peço, vejam esse filme, por favor. Porque ele te dá justamente os pontos de vista de várias pessoas que estão envolvidas naquela situação, né? E quando chega ao cume, né, do filme mesmo, da trama, você entende toda a trama. Porque você antes foi apresentado a vários pontos de vista. Sim, de forma isolada. Exatamente. De forma isolada não fazia sentido nenhum, mas quando chegou o cume ali, se juntou tudo e você, uau, tem aquele momento uau, né? E isso é muito interessante da gente fazer esse exercício dentro das equipes que a gente lidera. Sim. E aí vem a escutativa. A gente tem... É aquela coisa, Houston, temos um problema, né? Normalmente as equipes fazem isso. Não, a gente tem um problema aqui que a gente não está chegando na clareza. Então, o que eu faço? O que você pensou sobre isso? Qual solução que você imaginou? Imaginei isso, isso, isso. Mas e a outra pessoa? Pessoas novas que entram na equipe são ótimas para ter esses insights, porque elas estão já ainda... isentas daquele clima ali, né? Daquela... Porque as equipes começam a certo ponto, quando elas vão ficando mais maduras, tendo uma liga muito, muito grande, né? E aí um integrante novo da equipe, ela tem um outro olhar. Sim. Tem menos filtros, né? E aí você, de repente, faz aquela pessoa participar, você já ganha, né? Você já traz aquela pessoa para dentro da equipe, você dá voz a ela e ela vai ter um ponto de vista completamente diferente normalmente. Sim. E isso soma. E no final das contas, você percebe, todos percebem que no fundo a solução está no conjunto da obra, não numa única opinião. Então eles conseguem atingir mais maturidade e numa próxima situação ele já sabe, vamos trocar ideias, não preciso chamar a pessoa para resolver um problema, né? A minha líder para resolver um problema. Esse aqui a gente já lidou com isso antes e a gente consegue aqui trocar e resolver. E Esmeralda, você tem cerca de 35 anos ali, né, de experiência com liderança, essa experiência sua no Brasil e em Portugal, experiência também com o trabalho com terapias integrativas, né? Sim. E dentro de todo esse contexto seu, né, que você acaba trazendo e agregando do seu conhecimento e na sua prática no dia a dia, o que você percebe, o que falta hoje na liderança, principalmente? É técnica ou presença? Presença, principalmente. Porque se você tem presença, você tem consciência de que você, de repente, precisa de um conhecimento a mais. Ou de que você precisa da opinião do outro. E de que você, com certeza, não tem a verdade absoluta contigo. Então, presença. Perfeito. Acho que é o principal ponto hoje em dia da liderança, é ter presença. Perfeito. E para quem chegou agora aqui no nosso podcast, né, no Gente Dá Trabalho, hoje a gente está conversando com a Esmeralda Caseiro. A Esmeralda, que é terapeuta holística, né, com atuação, como eu comentei, no Brasil e em Portugal, especialista, esse trava-língua, talvez eu não consiga pronunciar e você me corrige, por favor, tá? Tudo bem. Access
consciousness. Já me perdi. Você fala É direitinho? um trava-língua mesmo, é Access Consciousness. Aí até agora... Até eu travei a minha língua, né? Access Consciousness. É uma palavra em inglês que é bem enjoadinha de falar, né? É consciência. Aham, Acesso à consciência, traduzindo, né? Perfeito. Além disso, também Reiki e neurociência integrativa e espiritualidade, né? Sim. E aí disso tudo, a gente chegou aqui agora no Deu Trabalho, que é um momento do nosso programa, onde eu vou te convidar a contar um caso aí, que imagino que deve ser alguns, mas algum caso que tenha te dado trabalho e que você conseguiu resolver ou não conseguiu resolver. Mas assim, o desfecho disso dali é dentro dessa sua experiência, que é uma experiência diferente de liderança, né? Porque você traz alguns instrumentos que são instrumentos não convencionais, se a gente for pensar, né, numa estrutura, para o seu dia a dia. Então, eu queria que você trouxesse ali algum deu trabalho ali dentro do seu dia a dia. Assim, eu lidero várias equipes, né? Uhum. E dentro das equipes que eu lidero, eu sou a líder. Mas na minha liderança, eu sempre pretendo, tenho esse desafio próprio, Sim. de tornar as pessoas líderes. E isso já é um desafio grande, né? Isso dá trabalho. Você tornar as pessoas autônomas, e muitos líderes, eu converso com muitos empresários, né? Aqui hoje também estou com uma cadeira no conselho da Firjan, né? E eu percebo que, até por conta de falta de presença, por medo de não ter o controle sobre todas as coisas, controle sobre a sua empresa, o líder não transforma as pessoas em líderes. E o que a gente precisa de dentro das empresas são de líderes. Sim. De pessoas que estejam envolvidas em todo, e não só engajadas, né? Porque engajamento é uma coisa que pode ser momentânea, no meu ponto de vista. Mas envolvimento exige a consciência, exige a presença, né? Então, essa transformação das pessoas em líderes é um desafio para mim e dá trabalho. Porque você precisa se envolver com aquela pessoa. Não deixar de dar a mão, né? É até uma linha muito tênue entre você conseguir perceber até que ponto você pode ir com aquela pessoa e até que ponto aquela pessoa não está no perfil da empresa. Isso para mim é um desafio e me dá muito trabalho, porque eu sou uma pessoa muito zen, Sim. muito tolerante, de good vibes, né? Muito compreensiva, com essa abertura de muita escuta. Então, tenho essa dificuldade. E um líder normalmente também não consegue se tornar vulnerável, né? Porque no mercado de trabalho, mostrar uma vulnerabilidade pode demonstrar fraqueza. Sim. Né? E eu não considero isso como uma fraqueza. Eu considero isso como uma fortaleza. Né? A todo momento eu pretendo transformar isso numa fortaleza. Então, voltando aqui ao assunto principal, né, o desafio, eu tive vários desafios. Teve vários desafios que realmente houve essa linha tênue e de decisão, de tomada de decisão, não. Dentro do perfil da empresa, essa pessoa não tem mais para onde ir, né? E aí é complexo, para mim é muito difícil chegar a esse ponto, mas às vezes é necessário. Mas eu fico sempre nessa continuidade de tentativa, de puxar a pessoa. Vamos lá, qual a dificuldade que você está tendo nesse caminho aqui, nessa jornada? É falta de conhecimento? É falta de preparo? Vamos lá, dá a mão, sabe? Vamos junto. Isso também dá trabalho, porque às vezes
é aquilo que você falou, sobrecarrega. Sim. Muitas vezes não seria um papel de um RH, e muitas vezes o RH não tem essa visão. Aham. Né? Dizem que tem um velho ditado que hoje eu olho e fico pensando assim, será que esse ditado é real? Eu sou muito assim de fazer as coisas fora de um padrão. Aham. Mas tem aquele ditado, né, que é o olho do dono que engorda o porco, né? Sim. Mas olhando por um outro ponto de vista desse velho ditado, o olho do dono, o que seria o olho do dono? É você ficar ali cobrando, você ficar só, não só cobrando, mas exigindo uma performance? Ou é você ter um olhar da capacidade daquela pessoa? Estar presente. Estar presente, né? Estar presente. Eu acredito muito acho que seja. Você falou tudo agora. Então, ao longo da vida foram inúmeros desafios. Sim. Sempre. E eu tenho certeza que não vão terminar, né? Continuo evoluindo, continuo me transformando profissionalmente, mas eu devo isso muito aos desafios que eu tomei para mim mesmo, como Sim. desafio. E não tipo assim, não, isso é uma barreira, não vou passar daqui. Não, isso é um desafio. Como eu posso fazer melhor? Melhor para mim, melhor para o outro, sabe? Que acho que se trata disso o mundo, né? Na sua fala você trouxe um contexto, né? Sobre engajamento, né? E a neurociência, neurocientificamente falando, realmente o engajamento ele é temporário. Isso no nosso próprio organismo. E se a gente precisa de algo que seja mais duradouro, não adianta a gente trabalhar o engajamento da equipe, a gente tem que trabalhar a raiz da motivação. O que efetivamente faz a pessoa estar ali e fazer o que ela faz todos os dias, né? O que motiva ela a ser proativa, a estar dentro do jogo, a ter um sentimento de dono, né? O propósito. Que a gente entra numa visão de liderança com propósito. Exatamente. Né? Isso não só para o colaborador, mas para o próprio líder. Sim. Porque a gente percebe muitas das vezes que o próprio líder ele não está nessa percepção ele não tem essa compreensão clara do propósito dele dentro da empresa, né? Isso não acontece só na operação, se a gente pode falar, mas na liderança também é muito comum. Sim. Né? E aí eu queria, a gente está aqui te ouvindo e pensando sobre muitas coisas, né? Eu queria que você trouxesse alguma dica, enfim, alguma coisa nesse sentido, para aquela liderança que está pensando, será que eu estou sendo um líder consciente ou eu estou liderando só no automático? Sabe, tem algum passo para a pessoa poder começar essa jornada para se tornar um líder mais consciente? Eu acho que a autopercepção começa pelo corpo. Uhum. Né? Como que eu chego para trabalhar? Já cansado, sobrecarregado, como líder? Se eu já sinto isso, se eu já sinto palpitação, se eu já sinto, meu Deus, vai ser outro dia daqueles, já é um sinal de que você precisa parar e refletir sobre você, sobre sua vida, sobre a sua liderança. Porque essa energia que você está trazendo, ela vai ser automaticamente espelhada. Sim. Dentro do teu dia de trabalho. Né? E a gente volta lá falar um pouco da energia. Uhum. Mas essa autopercepção, ela é importantíssima. E tem um ponto aqui que é a questão da vulnerabilidade. Uhum. Né? Que o líder normalmente, o líder ele não gosta de se sentir vulnerável. Sim. Mas ele precisa ter essa autopercepção e chegar ao ponto de dizer assim, eu não consigo sozinho. Eu preciso de ajuda, não sei, do RH. Eu preciso de ajuda do proprietário. Eu preciso de ajuda de um psicólogo. Eu preciso de ajuda de, não sei. Existem várias formas de ajudar o líder. Sim. Né? E quando o líder é o proprietário, aí a gente pode chegar à conclusão assim, eu não consigo sozinho. Então eu tenho que trazer essa vulnerabilidade à tona. Uhum.
ou para os outros líderes, se você tiver um conselho ou uma diretoria com mais elementos, né, com mais pessoas, ou para outros líderes, ou para serviços externos, por que não? Sim. Por que não? Se eu não dou conta disso, por que não contratar alguém que saiba melhor diagnosticar e cuidar? Sim. Né? Que vai me orientar pelo caminho mais assertivo nesse momento. Esmeralda, se você pudesse definir essa liderança consciente, essa liderança com propósito, né, em uma palavra, que palavra que você utilizaria? Uma palavra. Presença. Presença. Presença, Perfeito. eu acho que é a gente se tornar presente hoje no mundo é ouro. É ouro. É ouro. Perfeito. Queria te agradecer por esse tempo aqui com a gente. E para quem está aqui com a gente no Gente Dá Trabalho, esse foi mais um episódio onde a gente busca trazer a liderança, a gente busca trazer a gestão de pessoas, e a gente busca trazer ferramentas para você, empresário, que precisa entender um pouco mais e de um suporte, né, para o seu dia a dia. Porque aquilo, né, o líder, ele é responsável por cuidar da equipe, da empresa, e quem é que está cuidando do líder? Então a ideia é mesmo a gente estar aqui juntos, trazendo ferramentas e suporte para a sua gestão. Porque gente dá trabalho sim, mas se você souber cuidar, se você souber lidar e trazer esse ambiente saudável em volta, vai dar muito lucro. Então, gente, muito obrigada pela participação. Esse foi mais um Gente Dá Trabalho da Grow.